Você quer ser policial, mas não sabe nem por onde começar? Aqui no Ponte Aprovação eu te ensino a estudar do jeito certo. Assim, você consegue passar na prova antes mesmo do edital ser lançado. E hoje nós iremos fazer 5 questões sobre um tema extremamente recorrente, comum nas provas da área policial. Dificilmente não vai estar presente esse tipo de conteúdo na sua prova, no seu edital, que é o tema desistência e arrependimento. Hoje nós iremos fazer essas 5 questões aqui. Questão da Polícia Penal, da IDECAM, de 2024, do estado do Ceará. Questão de delegado de polícia, aí do CESP, da Polícia Civil de Pernambuco, de 2024. Delegado de polícia aí também, CESP 2023, Alagoas. Perícia também, cargo de perícia do CESP de 2022. E aqui, Polícia Rodoviária Federal 2019. Então nós iremos fazer essas 5 questões e elas irão abordar esses seguintes temas aqui. Olha, assuntos que serão abordados nessas 5 questões: os aspectos legais dessas questões, os aspectos doutrinários, também algumas dicas, bizus aí, que vai te ajudar a memorizar a legislação e alguns aspectos aí. Também desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, princípio da insignificância, crime impossível, estado de necessidade e iter criminis. Esses serão os assuntos abordados no dia de hoje. E nós iremos já começar essa primeira questão aqui. Eu vou ajustar a tela para ficar mais fácil para você enxergar, né? Saiba que aqui embaixo tem um QR Code que você pode apontar o seu celular, fazer essas questões aí. Você pode eliminar as questões que você já sabe que estão erradas, né? E depois fazer aí, marcar e verificar se você acertou ou se você errou, né? Então nós iremos fazer essa primeira questão aqui, né? Questão de Polícia Penal IDECAM 2024, aí do Ceará, que fala assim, ó: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3, conforme se aduz do artigo 16 do Código Penal. Tal conceito corresponde única e exclusivamente ao instituto de quê? Da desistência voluntária, do crime na forma tentada, do arrependimento posterior, do arrependimento eficaz ou do crime possível. Na sua opinião, qual desses é o instituto que fala dessa questão aí? Uma questão relativamente simples e a gente vai passar por ela, né? Primeira coisa, vamos pegar um bizu aqui, ó. Vamos entender esses 3 institutos aí: da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Vamos ver qual a diferença de quais são os aspectos que estão mais voltados para um do que para o outro, né? Vamos lá, primeiro pela desistência voluntária. Olha, na desistência voluntária inicia a execução, ou seja, no iter criminis, ou seja, no caminho do crime, nós temos a cogitação, nós temos depois os atos preparatórios, ou seja, a preparação do crime, depois nós temos a execução, os atos executórios, temos a consumação e em alguns crimes o exaurimento. Então esse é o caminho do crime, é o percurso que a pessoa tem até que se um crime ou até que um crime seja cometido. Na desistência voluntária, nós estamos falando do início da execução. A execução, ela tem várias etapas, tem vários atos até que o crime lá ele
vai até a consumação. Mas, no caso da desistência voluntária, o crime não chega a ser consumado. Então, olha, ele abandona voluntariamente a execução. Ou seja, ele começa os atos executórios e no meio do caminho ele simplesmente para, ele desiste. Ele não executa todos os atos executórios. Ele para no meio do caminho. O resultado não ocorre. Se o resultado ocorre, nós estamos falando do crime consumado. Nesse caso aí, o resultado não ocorre porque o agente ele abandona de forma voluntária aí a execução do crime. Se não for de forma voluntária, se ele abandona o crime no meio do caminho porque alguma coisa aconteceu e que provocou ele desanimar, nós estamos falando aí do crime tentado, se for por circunstâncias alheias à vontade do agente. E nós temos também que ele só vai responder pelos atos já praticados. Ou seja, ele não vai responder pelo crime, ele vai responder por aquilo que ele já porventura tenha feito. Nós temos também agora o arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, também se inicia os atos executórios, ou seja, o agente começa a executar o crime. Só que ele, no término da execução, ou seja, ele já fez todos os atos executórios. Ali na desistência voluntária, ele não terminou todos os atos executórios, ele para no meio do caminho. Aqui, no arrependimento eficaz, ele termina todos os atos executórios e depois ele se arrepende, né? O agente evita o resultado não ocorre. Em relação ao arrependimento eficaz, é eficaz porque ele evita o resultado. Se o resultado vier a ocorrer, ele vai responder aí, na verdade, por crime consumado. Não é o caso aqui. Só responde pelos atos já praticados. Então, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o agente só vai responder por aquilo que ele já tenha feito. Vamos colocar um exemplo aqui para que você entenda perfeitamente o que eu estou falando. Vamos supor que Joãozinho está lá no local deserto, no local assim, numa estrada lá, não tem ninguém passando, e ele encontra um inimigo dele e Joãozinho ele está armado. Ele pega a sua arma, aproveitando aquela situação que não tem ninguém olhando para ele, ele pega a sua arma e dá um tiro lá no seu desafeto, no seu inimigo. Ele acerta o seu inimigo e ele cai no chão. Só que Joãozinho vai até ele ali e ao invés de continuar atirando, vamos supor que ele tenha lá um revólver com 5 tiros, ele usou um tiro, ele tem mais 4 tiros para dar, só que ele desiste e lá o seu desafeto não vem a falecer. Alguém chega lá, presta socorro e ele é salvo, ou seja, o resultado não ocorre. Agora vamos supor que esse mesmo Joãozinho, nessa mesma cena, lá naquela estrada, sozinho, vendo o seu inimigo, o seu desafeto, ele pega o seu revólver e, na verdade, ele não dá um tiro só, ele dá os 5 tiros na pessoa e deixa a pessoa praticamente morta ali. E quando ele vê o que ele fez, ele se arrepende e pega lá o seu inimigo e leva para o hospital e lá no hospital ele é salvo, ou seja, os médicos intervêm lá em relação aos ferimentos e ele não vem a falecer. Nesse caso aí, tanto na primeira situação da desistência voluntária como o arrependimento eficaz, ele, Joãozinho, não vai responder por homicídio, sequer vai responder por tentativa de homicídio. Ele vai responder por quê? Pelos atos já praticados. E o que que ele já praticou? Lesão corporal. Então ele vai responder por lesão corporal. Então nós temos aí a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Nós temos também o arrependimento posterior.
No arrependimento posterior, o crime se consuma, ele passa dos atos executórios e vai até a consumação, ou seja, o crime já está pronto, já está tudo feito lá. E ele, nesse caso, o agente repara o dano ou restitui a coisa. Ou seja, ele provocou um dano, ele provocou um resultado criminoso, só que ele repara o dano que ele provocou. Só que existem alguns requisitos. Tem que ser por ato voluntário. Não precisa ser um ato espontâneo. O que, que seria? Qual a diferença de um ato voluntário de um ato espontâneo? Não necessita que seja o ato por valores morais. Ele pode simplesmente se arrepender e restituir a coisa, reparar o dano lá, porque ele tem interesse em uma diminuição de pena. Isso não tem problema. Os motivos que fizeram ele fazer, ele retomar lá, ele se arrepender, não interessa. Então vamos lá. Então, ato voluntário antes do recebimento da ação penal, da denúncia, da queixa lá. Se for depois também não vale, não vai dar certo. E também tem que ser crime sem violência ou grave ameaça. Então não é qualquer tipo de pena. E diferente lá da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, existe na verdade uma redução de pena. Na desistência voluntária e no arrependimento, o crime simplesmente deixa de existir. Mas nessa situação aí do arrependimento posterior, o que existe de fato é uma redução de pena aí de 1/3 a 2/3. Então, bizu aí, esses são os 3 institutos que passou aqui a questão, né, que fala, ó, da desistência voluntária, do arrependimento posterior e do arrependimento eficaz. E vamos olhar uma outra questão também, um outro aspecto, aliás, que a legislação. Você precisa sempre que encontrar uma questão, você tem que saber aonde aquela questão está na legislação. No caso aí, do direito penal, principalmente o Código Penal, né? Também tem outras legislações relacionadas, mas principalmente aí nós temos o Código Penal e nesse caso nós temos o artigo 16. Porque o artigo 16 ele fala do arrependimento posterior. E assim está escrito, ó, nos crimes cometidos sem violência, primeiro critério, ou grave ameaça, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, nós temos aí o artigo 16 e a doutrina. É bom entender a doutrina, porque esses nomes, né, arrependimento, por exemplo, o artigo 16 não está escrito lá arrependimento posterior. Esses nomes, as definições são dadas pela doutrina. Então, nós temos que conhecer também a doutrina. E nós vamos ver que Guilherme de Souza fala assim, ó, o arrependimento posterior visa beneficiar o agente que tenta neutralizar ou minimizar o mal causado, desde que sua iniciativa seja espontânea e anteceda ao recebimento da denúncia ou da queixa. Então, diante disso aí, a gente já consegue fazer essa questão com uma certa tranquilidade, né? Então, na sua opinião, tal conceito corresponde única e exclusivamente ao instituto da desistência voluntária? Não. A desistência voluntária, a gente repara que ele fala exatamente o que diz a legislação aqui em relação ao arrependimento posterior. Crime tentado não é. O crime de forma tentada é quando a pessoa não chega à consumação, mas não é por vontade própria, é por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, ou seja, ele não consegue consumar o crime, mas não é porque ele desistiu ou porque ele se arrependeu ou qualquer outra coisa, não. Porque aconteceu alguma coisa que atrapalhou na execução do crime. Arrependimento eficaz também não é o caso, porque no arrependimento eficaz não são pelos crimes
sem grave ameaça ou violência, não. E também no arrependimento eficaz, a pessoa não chega a consumar o crime, ele para antes da consumação e ele vai lá e tem uma atitude positiva, ele faz alguma coisa para evitar aquele resultado. Crime impossível também não é o caso. O crime impossível é quando por absoluta impropriedade do objeto lá e tal, tem outros critérios em relação ao crime impossível, que também não é. A gente verifica aqui, ou a questão está acertada, eu marco aqui como acertei. Se você quiser mais detalhes sobre a questão, né, é só você clicar aqui, é uma resposta gerada por inteligência artificial, mas conferida por nós, né? Então, uma resposta bacana aqui e terminamos aí a primeira questão e nós iremos aí para a segunda questão, né? A questão aí número 2. Questão de delegado de polícia do CESP de 2024 da Polícia Civil de Pernambuco. As questões que envolvem as questões de delegado são questões que pedem um pouco mais de aprofundamento, às vezes pede um pouco mais de jurisprudência. Isso não é muito comum nas provas de polícia, né? Então, se você quer ser agente da Polícia Federal, agente da Polícia Rodoviária Federal, agente de Polícia Civil, né, investigador, né, oficial investigador, que é o nome agora, que está se criando, né, as polícias aí de todo o Brasil. Se você quer ser aí polícia penal, ou guarda municipal, ou qualquer outro cargo policial, não é comum se aprofundar ao ponto de analisar jurisprudência. O cargo de delegado, ele é um cargo mais voltado para o aspecto jurídico, né? Então ele pega ali um pouco de jurisprudência, mas no caso aí do eh, dos cargos de polícia em geral, não é comum se pedir jurisprudência, mas alguma coisa é bom a gente analisar. Então vamos resolver essa questão aí. Vamos ver como ela diz. Ela diz assim, da seguinte forma: olha, no que se refere aos crimes contra o patrimônio do Código Penal, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, olha só, ele já está falando de jurisprudência aí do STJ. Ó, a restituição imediata, voluntária e integral do bem furtado constitui só isso, motivo suficiente para quê? Vamos ver as alternativas. Conversão do fato em relevante penal, ou seja, aquilo lá não tem relevância para o direito penal. Incidência do princípio da insignificância. A aplicação do Instituto do Arrependimento Eficaz. A aplicação do Instituto do Arrependimento Posterior. A desclassificação do crime para mera contravenção penal. Na sua opinião, qual dessas alternativas é a correta? Saiba que aqui embaixo existe um QR Code, e esse QR Code, se você apontar o seu celular, talvez você está no seu computador ou você está aí na sua televisão, saiba que você pode responder, você pode eliminar as questões que você sabe, já identificou que está errada, elimina aí e faz a questão para depois conferir. Isso é melhor, né? E se você tiver no seu celular, saiba que tem aí, se tiver no YouTube, tem um link que vai aqui para o site, que você pode fazer as questões e ver o vídeo no próprio celular. Então vamos lá, vamos ver essa questão aqui, em relação a essa jurisprudência. Mas alternativa A, B, C, D ou E, qual que é a correta? Vamos ver os aspectos legais. O artigo 16. É bom que você faça sempre, leia várias vezes alguns artigos, porque eles são pedidos que toda vez que você lê uma, duas, três vezes, quando você percebe, aquele artigo já faz parte da sua memória de longo prazo, né? Que isso é importante, porque quando você for fazer a prova, você precisa lembrar desses artigos aí, né? O artigo 16 fala assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa,
reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2 terços. Então, são 5 critérios que para aplicação do artigo 16, que fala do arrependimento posterior. Então, nós temos o artigo 16, mas nós temos aqui uma jurisprudência muito importante aí, que é sempre lembrada, né? Que fala do princípio da insignificância, que fala assim, ó, segundo o STJ, a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de 4 elementos. Então, para que haja o princípio da insignificância, ele incida na situação, nós temos a mínima ofensividade da conduta do agente, ou seja, o comportamento do agente tem que ter aí pouca ou mínima ou quase nada ofensividade, né? Nós temos aí nenhuma periculosidade social da ação, então a ação não pode gerar nenhum tipo de perigo. Nós temos a reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e nós temos a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Repare que para que se aplique o princípio da insignificância ou da bagatela, nós temos vários critérios a serem analisados. Estou falando isso por quê? Porque na questão ele deixou claro aqui, ó, quando ele fala por si só, ou seja, eu não vou analisar mais critério nenhum, se tiver isso aí já está tudo certo. Ele acaba falando que esse aqui, ó, incide o princípio da insignificância? Não, porque para se aplicar o princípio da insignificância, há de se ver outros aspectos, né? Então, nós podemos até aí, né, eliminar a letra B, podemos também eliminar aqui, ó, a letra A, ó, conversão do fato em irrelevante penal, não se tornará um irrelevante penal. A gente vai entender isso aí também. Mas vamos olhar um pouco aqui o que diz a doutrina em relação a esses aspectos aí. Fernando Capês fala assim: o arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena e não de exclusão da tipicidade ou ilicitude. Nesse caso que ele citou ali, é o arrependimento posterior. E o arrependimento posterior, ele não fala assim, um fato deixou de ser crime. Não, ele simplesmente reduz a pena de 1 a 2 terços. Sua aplicação depende da restituição voluntária do bem ou reparação do dano antes da denúncia. Vamos ver também o que diz aí Guilherme de Souza. Fala assim, ó, o Instituto aplica-se a crimes sem violência ou grave ameaça, desde que o agente, por iniciativa própria, repare o dano antes da denúncia. Não se exige que o ato seja por motivo moral, mas voluntário no plano jurídico. O que Guilherme de Souza está falando? Falando assim, ó, o arrependimento posterior, o motivo que fez com que a pessoa reparasse o dano lá e tal, não precisa ser um motivo moral, né? Ou seja, não se vai analisar se a pessoa, o que levou a pessoa a restituir o dano tem um aspecto moral ou não, desde que seja voluntário, ou seja, ele pode fazer aquilo ali, arrepender, né? De forma posterior, simplesmente para dar uma redução de pena. Não tem problema nenhum. É isso que está sendo falado aí. E também, e não pouco importa se a pessoa vai aceitar a restituição ou não. Se ele restitui de forma voluntária antes da denúncia ou da queixa, ele vai ser aplicado aí, pode ser aplicado aí o arrependimento posterior e a redução de pena. Então vamos olhar aqui as alternativas. Ó, aplica-se o instituto do arrependimento eficaz. Não, o arrependimento eficaz é quando o crime ele não chega a ser consumado. No arrependimento posterior, o crime foi consumado. No arrependimento eficaz, o crime ele não ele pratica todos os atos executórios,
só que o crime ele não se consuma, ele não chega a ser consumado. Ele se arrepende de forma eficaz e ele vai lá, repara o que ele fez antes da consumação. Então, também a letra C está errada. Olha, aplicação do Instituto do Arrependimento Posterior, é a letra D, né? Desclassificação do crime para mera contravenção penal. Isso aí não tem nada a ver, né? Não tem nada que diz alguma coisa parecida com isso, né? Então, nós estamos aí diante do Instituto do Arrependimento Posterior. Aplica aqui, ó, vê se a alternativa está certa ou errada. Acertou, clica aqui, acertou. Teve um pouco mais de dúvida e tal, não entendeu muito bem, a aula foi muito rápida aí. Se depois você pode vir aqui no site e ver essa resposta aqui por inteligência artificial trabalhada aí para você, né? Analisada por nós, para que você tenha um pouco mais de segurança, né? Tá aqui, fala de tudo, né? Fala como você vai estudar o tema e você consegue isso aqui simplesmente apontando o seu celular para o QR Code aqui embaixo. Então fizemos a primeira e a segunda questão e agora nós iremos para a terceira questão, né? Questão aí número 3. Questão aí do CESP, de Delegado de Polícia, Alagoas, 2023, fala assim: no que diz respeito ao direito penal, julgue o item a seguir. Vamos lá. Nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responde por crime tentado, mas apenas pelos atos delitivos já praticados. Na sua opinião, essa questão, esse quesito aí, está certo ou está errado? Faça a sua análise, marca aí em relação ao site, né? E depois nós iremos para a explicação. Tem o QR Code aqui, aponta o seu celular, que você consegue responder essa questão aí específica, né? Mas vamos passar um bizu aqui, uma dica para você, ó, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha, você só desiste daquilo que ainda não fez. Como assim? Você não tem como desistir de uma coisa que você já terminou. Se você já terminou, você não desiste, você arrepende eficaz. Ó, arrependimento eficaz, você só arrepende daquilo que você já fez. Então, sim, no crime nós temos a cogitação, nós temos os atos preparatórios, nós temos a execução e a consumação. No caso da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, nós estamos diante aí da execução. A execução, quando fala arrepende, você arrepende quando você fez todos os atos executórios, você se depara aí com a situação, poxa, se arrepende e volta atrás e tenta reparar aquilo, né? A desistência, você desiste daquilo que você não terminou de fazer. Você começou a fazer alguma coisa e desiste. Ou seja, você começou a praticar os atos executórios e desiste antes daquilo de terminar os atos executórios. Então, um bizu aí para você lembrar. Desistência, você só desiste do que ainda não fez. E o arrependimento, você só se arrepende daquilo que você já fez. Então vamos olhar aí a, a legislação, os aspectos legais, né, dessa questão. O artigo 15 é o artigo que fala tanto da desistência voluntária, quanto do arrependimento eficaz. Ele fala assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então tá. Só que tanto na desistência quanto no arrependimento, ele faz de forma voluntária. A tentativa, o crime tentado, na verdade, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então a diferença da tentativa do da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é os motivos que fizeram com que a pessoa ou parasse nos seus atos executórios ou a pessoa, o crime não se consumasse por circunstâncias não do agente. Então, na desistência, a pessoa quer desistir por ato voluntário.
No caso do arrependimento eficaz, a pessoa quer que o resultado não se produza. Em relação à tentativa, a pessoa, na verdade, ele quer que a coisa se consuma. Só que a situação, o crime, ele só não chega ao fim, à consumação, por atos aí involuntários, né? Por questões aí que não depende muito da, do agente, né? Então tá. Então a tentativa nós temos aí em relação a circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência e no arrependimento não, né? Vamos lá, base doutrinária. Vamos falar aqui de Fernando Capês, né? Ó, na desistência voluntária, o agente inicia a execução, mas resolve por sua própria vontade, ou seja, por ato voluntário, não consumar o delito. No arrependimento eficaz, a execução se completa, mas o agente impede o resultado. Em ambas, não há tentativa e o agente responde apenas pelos atos já praticados. Então, na desistência, existe uma ação negativa, ou seja, a pessoa ela deixa de fazer aquilo que ele estava fazendo. No arrependimento, existe uma atitude positiva, ou seja, a pessoa ele tem que tomar uma ação para evitar lá o resultado, né? Para ele não responder. Então, vamos lá para a questão, né? Ele fala assim, ó, nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responde por crime tentado. Exatamente. Ele não vai responder pelo crime. Agora, se acontecer alguma coisa alheia à vontade, né, do agente que impediu que o resultado se produza, aí nós estamos falando do crime tentado. Mas apenas pelos atos delitivos já praticados. Então, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, a pessoa vai responder apenas pelos atos até então praticados. É o que diz aí o artigo 5º aqui, né? Então, tá certo, verifica. Ficou com dúvida, marca que acertou aqui. Se você marcar que acertou aí, vai ficar registrado no navegador seu aí, desde que você esteja no mesmo navegador, a sua evolução, os seus acertos e erros, né? E nós temos aqui um comentário também por inteligência artificial, caso tenha ficado alguma dúvida ainda. Você pode vir aqui e pode ler esse comentário aqui. Então fizemos aí, a primeira, a segunda e a terceira questão aí. Se inscrevam no canal, né? Compartilhe esse conteúdo, venha até o site. Tem também aí um grupo de WhatsApp que é bem interessante. Você vai ser parte, né, de um grupo que tem o mesmo objetivo, as mesmas intenções aí de se tornar um policial, se é essa a sua vontade, né? Então, vamos para a próxima questão aqui, a questão número 4, né? Vamos para a questão número 4. Vou ajustar a tela aqui, descer um pouco mais. Questão aí do CESP 2022, do cargo de técnico em perícia, área geral. Fala assim essa questão. Olha, Túlio, com a intenção de matar Carlos, ou seja, Túlio, com a vontade de matar Carlos, disparou um projeto de arma de fogo contra ele. Então, Túlio atira contra Carlos. Com a vítima já caída no chão, em local ermo e com 6 cartuchos no pente da pistola, Túlio desiste não realizar outro disparo, quando podia fazê-lo para ceifar a vida de Carlos. Nessa hipótese, nos termos do Código Penal, tem-se o instituto. Qual o instituto está falando? Está lá, então, Túlio, no local ermo, não tem ninguém vendo, ele está com a arma, ele encontra Carlos e ele dá um disparo de arma de fogo contra Carlos, atinge Carlos, Carlos cai no chão e Túlio lá tem mais cinco munições lá para consumar aquilo lá. Só que ele para no meio do caminho e a Carlos lá não vem a falecer. Nós estamos falando de que, nessa hipótese, nos termos do Código Penal, tem-se o instituto do arrependimento posterior, do arrependimento eficaz, da desistência voluntária, do crime possível ou do estado de necessidade. Para você, quais dessas é a opção certa?
aqui embaixo existe um QR Code, aponte no seu celular e faça a questão para você testar o seu conhecimento, né? Se você domina esse tipo de conteúdo ou não, se você precisa estudar um pouco mais, né? Mas vamos lá, vamos ver o que diz aí em relação à legislação, né? Olha lá, o artigo 15 do Código Penal, que fala do arrependimento eficaz e também da desistência voluntária. Ele fala assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou seja, está nos atos executórios, ou impede que o resultado se produza, ou seja, praticou todos os atos executórios, mas ele vai impedir que o resultado se produza, né? Só responde pelos atos já praticados. Isso aí é o artigo 15 que fala desses dois institutos, né? O 16 já fala do arrependimento posterior, que fala assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, primeiro critério, reparado o dano ou restituído a coisa, o segundo critério, até o recebimento da denúncia ou da queixa, terceiro critério, por ato voluntário do agente, quarto critério, a pena será reduzida, pode ser reduzida de 1 a 2 terços, que seria aí o quinto elemento aí que você precisa memorizar. O artigo 17 fala assim: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Então, o 17 fala aí do crime impossível. Então, três artigos aí extremamente importantes que sempre caem aí em questões de concurso público. Você precisa memorizar esse tipo de legislação, né? São aí três artigos. Ó, e o artigo 24 fala assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. É um outro instituto aí totalmente desconexo a esses que a gente está analisando aqui, mas falando do estado de necessidade aí, eles gostam muito de misturar o estado de necessidade com legítima defesa. A primeira coisa que você tem que ver é a questão do perigo, no período. O estado de necessidade fala de perigo. Vamos lá. Vamos ver a questão aqui. Então, Túlio estava lá diante de Carlos, tem um tiro e poderia estar outros tiros e ele para. Está falando de arrependimento posterior? Não, porque o arrependimento posterior, eu falei que tem 5 critérios e um deles é sem violência ou grave ameaça. Então, aqui houve violência e grave ameaça porque estamos falando de uma arma de fogo, né? Arrependimento eficaz. Olha, o arrependimento eficaz, a pessoa passa dos atos, ele completa todos os atos executórios, ele só não deixa se consumar o crime. Então, ele não completou todos os atos executórios porque tinha aqui 6 cartuchos, ele poderia continuar nos atos executórios até fazer se consumar o crime. Não é o caso também. Nós temos aqui, desistência voluntária. Exatamente, é desistência voluntária, porque ele poderia prosseguir, né, na sua intenção lá e ele para no meio do caminho. Então, ele desiste de forma voluntária. É crime possível? Não. Crime possível, nós temos a ineficácia absoluta do meio e a absoluta impropriedade do objeto. No caso aí, tanto o meio, que é a arma de fogo, é eficaz para matar, e o objeto, que é a vida, estava lá, Carlos estava vivo, poderia ser morto, né? Então, não se fala de crime possível. Crime possível é outra situação, que a gente não vai falar aqui. E estado de necessidade também não é a questão do estado de necessidade, que o estado de necessidade está falando de outra coisa, né? Então, vamos verificar aqui, desistência voluntária, tá certo. Marca como acertou para ficar registrado aí no seu navegador, né? Para depois você saber que você está acertando tais matérias e outras você precisa estudar um pouco mais. Aqui nós estamos diante de uma explicação, ficou alguma dúvida, quer conhecer mais sobre o assunto, você pode dar uma lida aqui, né? Tudo isso aqui no QR Code
é só você apontar o seu celular, você vai ter acesso a esse tipo de informação. Então, completamos mais uma questão aí, questão número 4, e nós iremos para a última questão, que é a questão número 5. Vamos passar para ela agora, né? Questão aí do CESP, da Polícia Rodoviária Federal de 2019, do curso de formação, que fala assim, ó: Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúme, resolve matar a ex-namorada dele. Não, olha, ó, Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúme, resolve matar o ex-namorado dela, ou seja, o ex-namorado de Ana, que era Bruno. E ele adquiriu ilegalmente uma arma de fogo para executar o crime e a guardou dentro de um armário em seu quarto. Vitor então mandou uma mensagem para Bruno pelo celular de Ana, fingindo ser ela, e combinou de se encontrar no dia seguinte. Bruno, pensando em estar conversando com Ana, aceitou o convite. Durante a noite, Vitor desistiu de executar o crime. No dia seguinte, foi ao shopping e lá foi preso, pois Bruno havia descoberto o plano e avisado a polícia. Olha, então vamos lá. Nós temos a figura do Vitor, que é namorado de Ana, e ele pega o celular de Ana, manda uma mensagem para Bruno, que é o ex-namorado de Ana. Ele fala assim: olha, vão se encontrar aqui no shopping e tal, tô com saudade, mas com a intenção de matar, né? De matar aí o Bruno. Só que o Bruno fica sabendo e leva a polícia junto, né? Chegando lá, olha, a polícia agiu de forma, ó, acerca dessa, vamos lá, no dia seguinte foi ao shopping e foi preso. E quando ele chegou, né, no caso Vitor, chega ao shopping, tá a polícia lá e prende. No caso aí, a polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que responderá por tentativa de homicídio. Tá certo ou tá errado? Vamos fazer a análise dessa questão. Mas para acertar essa questão, a gente tem que falar de uma coisa extremamente importante que você entenda em relação à análise de tentativa, de desistência, de arrependimento e tudo mais, que é o caminho do crime, que é o iter criminis. O que seria isso aí? Olha, o crime ele vai passando por estágios, ele vai passando por um caminho, ele percorre um caminho até que ele chegue lá à sua consumação, né? E depois talvez até o exaurimento. Mas qual caminho é esse? Primeira coisa, cogitação. A pessoa pensa no crime. No caso aí de Vitor, ele pensou: poxa, eu vou matar Bruno, que é o ex-namorado de Ana. Eu estou namorando com Ana, eu quero que Bruno morra. Então ele pensou isso, a cogitação, é o pensamento. Depois, preparação. Olha, Vitor foi lá e adquiriu uma arma de fogo. Ele está se preparando para aquele momento de matar Bruno. Depois nós temos a execução, é quando de fato a pessoa começa a executar o verbo lá do tipo penal, que é matar. Ele vai na execução e depois a consumação, ou seja, quando o resultado se concretiza. Então nós temos esses 4 caminhos e alguns crimes nós temos o exaurimento. Olha, a cogitação, a preparação e a preparação não são puníveis no direito penal. Então nós temos lá Túlio, né? Tá lá pensando como ele vai praticar o crime, né? Se ele quer e tal, fazendo planejamento mental lá. A preparação, ele adquiriu a arma de fogo. A execução, ele teria atirado, só que ele não entrou nos atos executórios. E a consumação é a morte lá de Bruno, né? Se tivesse acontecido. Perceba que aqui, ó, Bruno, ele tá na cogitação e na preparação. Ele não entra nos atos executórios. E no Brasil, em regra, só é punido em relação aos atos executórios. A preparação não é punida no direito brasileiro, somente os atos executórios, né? E depois a consumação, né? Nesses atos executórios aí, nós temos, por exemplo, a desistência voluntária,
nós temos o arrependimento eficaz e nós temos também a tentativa. A tentativa na execução é quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se chega à consumação. E nós temos o arrependimento posterior em relação à consumação. Em alguns crimes, mesmo o crime sendo consumado, o agente pode se arrepender de forma posterior, tendo alguns critérios aí a serem observados, né? Então, vamos ver lá. No caso A, o, o Vitor aqui, ele pode ser preso? Sim ou não? Tá certo ou tá errado? Vamos lá, vamos ver o que diz agora a legislação mesmo. Ele fala assim, o artigo 14 fala assim, diz o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, né? Então, consumado é quando o resultado se produz. Ou seja, todos os elementos lá estão presentes, do verbo lá do tipo penal. E tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse é o crime tentado. Nós temos o crime consumado e temos o crime tentado. Tem vídeo aqui falando, né, do site, tem questões só de crime tentado e consumado, se você quiser aprofundar nesse assunto aí, né? A doutrina fala assim, ó, a tentativa somente se configura contra o agente após ultrapassar os atos preparatórios da início à execução do tipo penal. Enquanto permanece na fase preparatória, não há tentativa punível. Então, perceba que nesse caso específico aqui, ó, nesse caso que a gente está analisando, Vitor não chegou nos atos executórios. E se ele não chega nos atos executórios, ele está lá nos atos preparatórios, ele não pode ser punido por nada, nem por tentativa. Nesse caso aqui, ó, tá perguntando. No dia seguinte foi ao shopping e foi preso, pois Bruno havia descoberto o plano e avisado a polícia. A polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que responderá por tentativa de homicídio. Errado, ele não vai responder tentativa de homicídio. Por quê? Porque ele não entrou nos atos executórios. Se ele não entra nos atos executórios, se ele está lá só na cogitação, só em relação à preparação, ele não vai ser punido, né? Não existe crime aí. Então marca aí, acertei. Tem aqui a resposta por inteligência artificial, que você pode depois dar uma olhada aqui para conhecer um pouco mais, né? Saiba aí que tem, então, existe um site aqui que você pode olhar, né? Essas questões aí. Também tem um grupo de WhatsApp que você pode também olhar aí o grupo de WhatsApp. Se você quiser conhecer também a nossa plataforma, tem o link aí, a um momento o QR Code vai ter aparecido, né? Nós temos várias questões aqui, várias questões no site. Você pode vir aqui, ó. Aqui tá mais do aparência do celular, né? Mas tá aqui, ó. O site fala da plataforma. Esse site aqui, ó, fala de, por exemplo, nós falamos hoje em relação à consumação em tentativa. Então, existem conteúdos aí relacionados à consumação em tentativa. Temos também a questão de ação, dolo, culpa. Tem muito conteúdo aqui e todos eles direcionados àqueles que querem passar em concurso na área policial. Então, nós fizemos essas 5 questões aqui. Repare que mesmo você atualizando a página, desde que você esteja no mesmo navegador, as respostas vão estar aqui marcadas, né? Então faça as questões, esteja registrado aí a sua evolução nos seus estudos aí e saiba que vale muito a pena estudar para concurso público e a área policial aí tem vários cargos, né? Tanto polícia civil, polícia penal, tá surgindo bastante coisa aí, polícia legislativa, polícia rodoviária, polícia federal, polícia de tribunal, tem polícia para tudo hoje em dia, né? Então, estamos aí no final da nossa aula. Um grande abraço e bons estudos.